Eu creio que boa parte dos que estão aqui hoje ouviram aí a repercussão do filme, se é que dá para chamar aquilo, eu não vi, não precisa, né? Mas do filme de, entre aspas, Natal, do grupo chamado Porta dos Fundos. O filme se chama A Primeira Tentação de Cristo e é uma blasfêmia. Aqueles homens não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. Eles estão no mesmo nível daqueles que crucificaram a Cristo. Quando o Senhor diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Agora, eu penso que muitos dos evangélicos que se indignaram com aquilo, quantos destes não estão inscritos no canal deles, que tem 16 milhões de seguidores? Destes, talvez muitos estejam indignados com aquela questão do filme, mas não ficam nem um pouco com a promiscuidade e as piadas que eles fazem. O humor, entre aspas, que eles fazem. O que é um absoluto contrassenso, é contraditório. Eu fico indignado com aquilo, mas eu aceito torpeza. Existe até um famoso, entre aspas, pastor, eu reconheço ele como um guru da internet, que é da turma agora é só Jesus, não um Jesus bíblico, e que, inclusive, há pouco tempo, recebeu um dos componentes desse grupo blasfemo, falando de Jesus e tal, e ele falou que eu queria até sentar com Jesus, tomar uma cervejinha com ele e tal. Nesse nível, esse pregador é, à luz do que Judas escreve, um libertino. Mas que aprecia isso e diz que não tem nada demais. Não é a primeira vez que esses blasfema atores faz vídeos escarnecendo Deus e a Bíblia. Se você colocar, eu fui pesquisar, pela graça de Deus, eu não tenho estômago para ver aquilo. Mas eu fui ver, e você coloca lá na lista dos vídeos mais assistidos deles, 2 que estão entre os mais assistidos, que tem 40 milhões de visualizações, são 2 vídeos que blasfemam a palavra e o Senhor. São vídeos de escárnio à fé cristã. Com a repercussão desse filme, entre aspas, os atores principais ali foram se pronunciar. Um deles, escrevendo na página do UOL, naturalmente fez o que ele faz com a vida, é proferir palavras indizíveis, usando ainda o nome de Jesus para aqueles que estavam indignados. Não dá para pronunciar. Mas o outro disse, e ele escreveu assim, pode deixar que eu me resolvo com Deus, está de boas. Não precisa se preocupar, não. Esse ator dizendo que aquelas pessoas estavam falando que estava errado, que aquilo que eles fizeram estava errado. Pode ficar tranquilo que eu me resolvo com Deus. E e aí eu queria que nós pensássemos da revolta do assunto e dessa resposta dada por um dos humoristas. Eu queria meditar sobre esse tema, filhos da ira. A expressão filhos da ira, não fui eu quem inventou, do pastor Bravo, né? Não fui. Ela está na Bíblia, em um texto que nós vamos ver e vamos procurar entender o que ele diz. O que é claro no texto é que essa ira é a ira de Deus. É verdade, e nós
graças ao Senhor, que Ele é amor, que Ele é misericórdia. Se não fosse assim, nenhum de nós estaria vivo. Então Deus é misericordioso, Ele expressa o seu amor, mas Ele também, Ele é santo. Ele é santo e justo e Ele tem ira contra pecados e contra pecadores. Deus, Ele não é mais amor do que Ele é justo, e nós vamos ver isso hoje. A ira de Deus, a sua santidade, a sua justiça não são populares. No mundo, obviamente, mas hoje, por incrível que pareça, no meio da igreja. Praticamente não se trata destes que são atributos ou características do Deus descrito pelas Escrituras. Essas verdades estão sendo ensinadas em toda a Bíblia, de que Deus, Ele é amor, graça, misericórdia, Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo e Ele tem ira contra o pecado. Para muitos hoje, Deus é só amor. Vamos falar só de amor. Por quê? Porque na prática o que muitos querem é viver no pecado, na prática do pecado, sem se arrependerem, defendendo as suas práticas, em nome de Jesus. Afinal, Deus ama a todos. Deus não disciplina, não julga e não condena ninguém. Não o Deus da Escritura. O Deus que muitos querem aceitar. Como um dos humoristas lá disse, esse Jesus que ele falou, esse Jesus que você prega, esse eu gosto. Mas, nós tratamos hoje pela manhã, a única base que nós temos que fala de Jesus é a Bíblia. E a Bíblia traz um Jesus muito diferente do que esse pastor, por exemplo, traz. E do que muitos estão trazendo hoje. Apesar de ser, sim, revoltante e de nos fazer clamar misericórdia por pessoas que têm a coragem a estupidez de fazer o que esses homens fizeram, o fato é que, como não há temor de Deus diante dos seus olhos, você não pode esperar nada além disso. Isso é natural para ímpios. Ímpio é a palavra de Deus, que é a palavra que Deus usa para definir aqueles que não creem em Cristo. E além disso, o Senhor, em sua palavra, já estabeleceu ou já disse que seria assim. E irmãos, nós estamos caminhando do mal para o pior, não vai melhorar. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 6, é o texto que nós vamos meditar. Vamos procurar andar no texto, entendê-lo e considerarmos alguns pontos. Efésios capítulo 2, versos 1 a 6, diz: Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. A expressão filhos da ira está aí no texto. E eu gostaria que nós pudéssemos meditar e, com base em 5 perguntas que nós podemos tirar do texto, e que retratam, irmãos, quando nós nos revoltamos com isso, nós precisamos lembrar que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Se nós hoje cremos em Cristo, nós precisamos lembrar que não foi pelos nossos méritos. E que, no final das contas, não há diferença entre nenhum de nós. É claro que os pecados se manifestam de maneiras diferentes, alguns em blasfêmias, em promiscuidade, e é por isso que muitas pessoas amam isso. O fato é que todos nós estamos dentro dessa descrição que Paulo traz aqui, ou parte dela, a não ser que Deus faça algo. E aí então nós vamos meditar. Eu queria ver com vocês algumas perguntas. Paulo está escrevendo aqui para a igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande para a época, para os padrões, estava debaixo do Império Romano, e era uma cidade pagã. Paulo vai e prega o evangelho ali. Havia muitas deidades ou divindades, e a vida lá, em termos de sexuais, não era muito diferente do nosso tempo. Havia muita promiscuidade, muita corrupção, nada diferente, porque o homem sempre foi o homem no pecado. E Paulo então escreve essa carta para a igreja. E aí eu queria ver com vocês algumas perguntas dentro desse texto que nós lemos. Quem eram aquelas pessoas no momento que Paulo escreve a carta, para quem ele está dirigindo? Quem elas eram antes, porque Paulo fala delas antes, né? Por que antes elas agiam da forma que agiam? Mas como eles agiam? Nós vamos ver. Quais as consequências daqueles homens terem vivido daquela forma diante de Deus, que é quem importa? O que Deus fez para mudar aquela situação? Essas são as perguntas, vamos procurar caminhar por elas. Eu só quero fazer uma pequena inversão no texto para nós caminharmos. Nós vamos expor o texto, examiná-lo, eu só vou mudar um pouquinho a ordem. Quem elas, aquelas pessoas, eram antes da carta? Paulo descreve de maneira bem objetiva: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Esse era o estado deles, este é o estado da turma lá do filme, esse é o nosso estado. Aliás, é o estado de todo ser humano que nasce descendente de Adão, nasce morto em delito e pecado. Mas como nasce? Se nasce, não está morto. Nasce com uma vida física, mas nasce morto espiritualmente. Nasce separado de Deus, nasce desligado de Deus. Todos nós nascemos assim. Mesmo tendo nascido na melhor igreja evangélica sobre a face da terra, todos nós nascemos em pecado. E a nossa propensão é para o pecado, sempre para o pecado. Já já o Caleb e a Maria vão mostrar as garrinhas. Eu estou vendo hoje isso no meu filho. Como eu queria que ele fosse diferente. Mas é um pecadorzinho. Um pecadorzinho com um potencial de pecadorzão. Agora é o momento de estabelecer limites, de disciplinar, varinha. Daqui a pouco entra. Ou já deve entrar. Segundo a minha esposa, já deveria ter entrado.
Estou mais para avô do que pai, ela está falando. O fato é que nós todos nascemos em pecado. Por que uma criança de 1 ano e meio faz coisas erradas? Essa é uma boa pergunta. Se nós não ensinamos por que elas fazem isso, ninguém tem a resposta. Nenhuma linha antropológica tem a resposta. Mas a Bíblia diz: nasce em pecado. Nasce separado de Deus. E aí então vai desenvolver esse potencial e o ambiente pode influenciar. Há pessoas que são mais depravadas, mas há mortos em delitos e pecados que são pessoas corretas. Aqueles que são mortos em seus delitos e pecados, que são pessoas corretas e aparentemente, exteriormente, você não consegue ver nada de tão grave. Há mortos em delitos e pecados que são moralmente corretos. Pagam seus impostos, nos negócios dizem a verdade, tratam bem as outras pessoas. Há pessoas mortas em seus delitos e pecados que não matam, não roubam, que participam de uma religião, mas elas estão mortas em seus delitos e pecados. Estar morto aqui é não ter relacionamento com Deus, não conhecer a Deus relacionalmente. Estar morto aqui é viver na prática do pecado, seja ele qual for, inclusive a religiosidade. Fachada. O problema é interno. Por fora a gente consegue maquiar, mas lá dentro, que é o que interessa, que é de onde procede o mal, ninguém quer mexer. Esse é o estado que Paulo está dizendo que aqueles homens, para quem ele escreve, para os amigos lá da porta dos fundos, e para nós, esse é o nosso estado. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. A segunda pergunta é: por que eles agiam da forma que agiam, estando mortos em seus delitos e pecados? E como eles agiam? O texto diz: eles agiam e viviam, andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O Senhor Jesus, certa ocasião, vai falar para aqueles que eram religiosos e que se gabavam da sua religião: nós temos por pai Abraão. E ele diz: vocês são filhos do diabo. Filho da ira está suave, filho do diabo. Nós nascemos filhos do diabo. E essa é a realidade de todos. Andávamos, ou se não temos Cristo, andamos segundo o curso desse mundo. Mas o curso desse mundo, irmãos, ele é bastante abrangente, ele é colorido. Ele tem várias facetas. As pessoas, não vai ver pessoas que, nossa, blasfemar contra Deus, mas ela vive na mentira. Não tem diferença uma para a outra. Não, eu não fico vendo pornografia, eu não me envolvo com... Mas vive na mentira. Vive na religiosidade falsa, hipócrita. O curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, quem é esse príncipe? É Satanás. E de um espírito que atua naqueles que não creem em Cristo, que são filhos da desobediência. Há uma realidade espiritual que governa esse mundo. A palavra diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E você sabe qual é a expressão jaz? Está lá nas lápides. Aqui jaz fulano de tal. Está afundado, enterrado no mal. Por isso que o mundo está como está hoje. Ah, mas eu nasci, eu não tenho culpa. Não tem culpa. O mundo está por causa, do jeito que está, por causa de quem? Ah, é o meio. O meio, mas quem criou o meio? O meio tem o quê? Tem gente. Está explicado. O meio
ambiente que nós vivemos foi gerado por nós. Ah, mas eu não sou tão pecador, tão ruim quanto aquele, mas nós somos pecadores. O mundo está assim por causa do homem no pecado, morto em seus delitos e pecados. Eu não tenho responsabilidade por isso. Quem mandou Adão comer o fruto? Eu não tenho culpa. Aí Paulo vai dizer aí no texto: anda segundo o curso desse mundo e segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Eu peco porque eu quero. Ah, a culpa é Satanás, a culpa é minha e sua quando nós pecamos. Não há em nenhum momento na Escritura a isenção de responsabilidade. Todos são responsáveis pelos seus pecados, sejam eles quais forem. E diante de Deus, todos são, por isso, culpados. A inclinação da carne, o que é? É isso que eu falei quando a gente nasce, a propensão para o pecado. A propensão que nós temos para o pecado. O meio vai influenciar, sim. Eu posso ser eu nasci em um lar onde a mentira reina, então a minha tendência é ser mentiroso. Mas se eu tivesse nascido em um lar onde a bebida reinasse, a minha tendência era, o problema não está no ambiente, o problema está no interior, porque quando Deus troca isso, o ambiente não tem mais poder. Quais as consequências deles estarem mortos em seus delitos e pecados, de agirem segundo a inclinação da carne deles, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e quando é deles, nós, todos nós? A consequência é o título da mensagem. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos nós nascemos nesse estado. Ah, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é filho da ira de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus, por Ele ser bom e justo, não há ninguém bom senão Deus, lembra o Senhor Jesus falou? Tudo que Ele criou muito bom. Nesta criação estava o homem. E o homem foi criado dentro desse padrão de Deus muito bom. O homem foi criado diferentemente dos animais. Os animais são seres irracionais. Nós somos seres que pensamos, que temos vontade, que escolhemos, características que foram nos dadas porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E quando Deus cria o homem e coloca em uma realidade perfeita, estabelece uma regra e aquele homem ele decide por livre e espontânea vontade desobedecer a Deus. A Bíblia chama essa desobediência de pecado e é a natureza que Paulo diz aqui, nós somos por natureza pecadores. Por causa dessa natureza, nós então, e por termos pecado contra Deus, Deus ele é bom, ele é justo, mas ele é santo. Deus, por causa do pecado, não tem nenhum tipo de relação com o pecado. Deus não pode pecar. Tem coisas que Deus não pode fazer, sendo Deus, Ele não pode tudo. Não, Ele não pode pecar. Ele não pode deixar de ser justo. Ele não pode deixar de ser santo. Deus não muda. Deus não pode pecar. E outra, Deus abomina o pecado. Abomina a natureza, abomina os frutos dessa natureza. Por ser santo, e a palavra santo é exatamente isso, separado, Deus não pode ter comunhão com nenhuma expressão de pecado. Tendo entrado o pecado, Deus agora é inimigo do homem. Deus se opõe ao homem por causa da sua escolha pelo pecado. De criado à imagem e semelhança de Deus, ele passa agora a ser filho da ira de Deus.
Nós ainda trazemos características dessa imagem e semelhança, mas ela foi maculada no relacionamento com Deus por causa do pecado. Todos então nascemos naturalmente filhos da ira. E por isso pecamos e somos responsáveis. Ah, a culpa não é minha. Não, a culpa é nossa. Cada pecado meu e seu, nós pecamos porque nós quisemos. Porque nós amamos o pecado. É simples assim. A gente às vezes tenta minimizar, mas essa é a realidade. E lá na criação, o homem, ele tinha Deus, mas ele amou mais o pecado. Ele amou as trevas. Diante de Deus, portanto, nós somos filhos da ira. Sejamos blasfemadores, sejam mentirosos. Está tudo no mesmo nível. Aí a gente começa, a indignação ela tem que mudar de foco, irmãos. Ela tem que ser, eu tenho que ficar indignado comigo mesmo. É claro que nós não vamos aceitar isso. E se houver possibilidades que a gente possa ter de se opor, a gente deve fazer isso. Não no sentido de defender o nome de Jesus, porque Jesus não precisa de ninguém que o defenda. Mas de nos colocarmos contra, sermos contra essas falas, essas manifestações que são contrárias ao Senhor. Mas o fato é que todos nós nascemos filhos da ira, sejam blasfemadores, homossexuais, adúlteros, ladrões, mentirosos ou religiosos, todos estão debaixo do pecado. Ninguém, portanto, pode se resolver com Deus. Ninguém, portanto, está de boas com Deus, está bem o contrário. Essa era a característica daquelas pessoas para quem Paulo escreve antes. Mas algo aconteceu. O que Deus fez? Porque eu não posso me resolver com Deus. Eu sequer quero me resolver com Deus. Eu amo o pecado. E se Deus não fizer uma intervenção, eu vou viver no pecado, rejeitando a palavra, rejeitando o evangelho, rejeitando a Cristo e morrer rejeitando. Eu nunca vou querer a Deus. Nenhum ser humano no pecado jamais vai querer a Deus. Vai querer religião, por isso que tem milhares, dezenas de milhares, mas o evangelho ninguém naturalmente quer. Mas Deus fez algo para mudar isso. Quando Deus cria o homem, Ele o coloca no lugar, Ele dá tudo de bom, o relacionamento com Deus, o alimento, não tinha nenhuma necessidade, nenhuma dor, nenhum mal, nada, não tinha morte. Depois que o homem peca porque ele quis, Deus poderia ter encerrado a história ali. Essa é uma percepção humana, porque nós sabemos que é muito mais que isso. O fato é que todos, tendo nascido mortos em pecados, em delitos e pecados, nós estamos vagando pelo mundo, e aí você vai buscar significado em tudo quanto é coisa e nunca vai achar. Só em Jesus eu tenho paz. Isso não é uma canção bonita, ela é linda, mas isso é uma realidade. O homem só tem paz em Cristo. Não vai ter num casamento, não vai ter em filhos, não vai ter no estudo, não vai ter no trabalho, não vai ter no lazer, no prazer, no conhecimento, em nada. Só em Cristo. Na caminhada que nós temos aqui, a tristeza, dores físicas e emocionais, perdas e a morte. Todos nós passamos por isso.
Mas diante disso, mesmo diante disso, ninguém naturalmente vai buscar a Deus. Não é impressionante? Ninguém vai parar, puxa, eu estou vivendo uma vida sem sentido, eu vou buscar a Deus. Ninguém vai fazer isso. Tamanha foi a consequência do pecado e como o pecado nos afetou no nosso mais íntimo. Não há ninguém que busque a Deus, mas Deus busca o homem. Para aqueles que permanecem nesse estado, eles são filhos da ira. E o Apocalipse diz que Deus vai derramar as taças da sua ira no fim. Que estado é esse? Humanamente falando, uma possibilidade razoável seria de que Deus poderia dizer, como o homem me rejeitou lá na criação, eu dei tudo para ele. Ele falava comigo todo dia, e ele me rejeitou, eu vou deixá-lo. Mas ele não fez isso. Deus, e esse mas Deus é maravilhoso. Mesmo diante desse estado, mesmo diante de pessoas que a gente fala, esse aí não tem salvação, como se nós tivéssemos. Mesmo diante de blasfemadores que não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. Mesmo diante dos mais graves pecados. Quais pecados não são graves se todos eles são cometidos contra Deus? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, mesmo nós mortos. Onde entra o homem escolhendo, onde entra o homem buscando, onde entra qualquer propensão humana que não entra, se não for Deus. Deus, Ele é justo e Ele é santo, mas Ele também é amor. Ele amou e ama pessoas que o rejeitam. Irmãos, Cristo salvou pessoas que o crucificaram, que disseram crucificam. Ele salvou. O Pai respondeu aquela oração, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E ele fez isso, aonde ele fez isso? Lá em Atos 2, 3.000 pessoas creram em Cristo. Quantas daquelas estavam dizendo há alguns dias antes, crucifica esse homem? O que essas pessoas buscavam? Não, elas buscavam a Deus, nada. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com seu grande amor com o que nos amou, nos deu vida. Deu, então, Ele gera vida, para que então nós o busquemos. Deus é misericordioso, Ele não condena pessoas que mereciam ser condenadas. Eu e vocês merecíamos a justa punição de Deus, porque pecamos contra Deus. Você sabe o que é isso? Nenhum de nós tem a menor ideia da gravidade disso. Nós merecíamos, mas Deus nos amou e apresentou misericórdia, e Ele que com a sua graça salvou, Ele concede a salvação para pessoas que não mereciam ser salvas. Ele não condena quem merecia ser condenado e dá salvação para quem não merecia ser salvo. O texto está dizendo que Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor com que nos amou, e agora Ele está falando para aquelas pessoas, Ele está mostrando, irmãos, olha o que o Senhor fez por nós, olha o que nós éramos, e aí o valor do amor não está em nós. Você tem valor, você não tem valor nenhum, o valor está no amor de Deus em amar pecadores como nós. Esse é o valor, é o amor dele, não nós. Como é que Ele deu vida?
Lembra que ele falou, e ele está lembrando novamente para aqueles irmãos lá, vocês eram, e Paulo se inclui, nós éramos por natureza filhos da ira como os demais. O apóstolo Paulo está incluído, nós éramos. Mas Deus deu vida, como ele fez. Irmãos, isso é muito importante nós entendermos a extensão da obra de Cristo na cruz. É claro que nós vamos compreender plenamente, mas tudo que implica Cristo ter morrido na cruz. Deus sendo Deus, Ele não muda. E apesar de Deus ser, sim, amor, Ele ser misericordioso e ser gracioso, Ele nunca vai deixar de ser santo e justo. Deus não pode deixar um de seus atributos. Ele é, sim, amor, graça e misericórdia, Ele é bom, mas Ele é santo e justo. Como conciliar esses atributos? Ele não pode dizer, deixa para lá o seu pecado. Ele não pode fazer isso, porque Ele é justo e santo. Deus não pode anular nenhum de seus atributos, como alguns querem fazer hoje. Daí a necessidade de Cristo na cruz. Quem eram aquelas pessoas no momento que Paulo escreve a carta? Pessoas que receberam a vida. Como elas receberam a vida? Como Deus deu vida? Só há uma forma. Nós tratamos hoje, nunca vai haver nenhuma outra possibilidade em toda a história da humanidade. Só há um meio para que o homem possa ser reconciliado e receba vida: Cristo Jesus, o Evangelho. Deus nos deu vida. Como Ele nos deu vida? Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquelas pessoas que não buscavam, que não queriam a Deus, Deus então dá vida, Ele, pelo poder do Evangelho, e Ele revelando o Evangelho, Ele gera vida para que as pessoas possam crer, receber o Senhor, e então a partir de Cristo nelas terem suas vidas transformadas. É uma ação sobrenatural de Deus. Nós nascemos em pecado, nós falamos aqui, nós somos naturalmente filhos da ira, mas Deus deu o seu Filho, e todos aqueles que reconhecem que são pecadores, e que não podem mudar isso, nada do que nós façamos, eu não consigo me resolver com Deus de nenhuma forma. Todos aqueles que reconhecem que são sim pecadores, que pecaram contra o Deus 3 vezes santo, e que não podem agradá-lo, não podem fazer nada, mas reconhecem e recebem o sacrifício de Cristo, da sua morte e ressurreição. Quando Cristo morre por nós, e aí é por mim, e no seu sangue derramado por mim, o santo sangue derramado por mim, e que Ele ressuscita dentre os mortos para me dar uma nova vida, um novo nascimento. Quando eu creio nisso, eu deixo de ser filho da ira para ser filho do amor de Deus. Só Cristo. E entenda, foi aquilo que nós falamos para as crianças aqui, não são regras, não é um livro, não é uma religião, não é uma placa, é Cristo. Nós precisamos crer no Evangelho, que é o que Cristo fez na cruz. Você crê em Cristo. Você tem certeza absoluta do que Cristo fez e Ele fez por você. Você pode dizer, e dizer o seu nome, eu creio no que Cristo fez. Cristo é o Salvador e Senhor da minha vida e eu vou morrer crendo. Ele me salvou, Ele me libertou, Ele revelou o Evangelho para mim por amor, graça, misericórdia, eu que não queria, que não buscava. Você pode dizer isso. Aquelas pessoas lá em Éfeso, tão pecadoras como esses homens desse programa,
tão pecadoras como eu e como você, creram em Cristo. E por mais graves que tenham sido os seus pecados, Cristo as perdoou plenamente, totalmente, para sempre, para nunca mais ter volta. Eles não eram mais filhos da ira, como nós éramos como os demais, mais Deus. Não eram mais filhos da ira, mas agora são filhos do Deus Pai em Cristo. O desejo do meu coração é que cada um de vocês tenha a convicção e creia no Evangelho, que o Espírito Santo revele Cristo para você.